E tem uma bomba divulgada pelo Fabrício Romano, jornalista italiano, que segue aí o mercado da bola, que é o acerto do Flamengo, atenção, com Lucas Paquetá, de 28 anos de idade. Bom, não preciso muito falar aqui sobre as valências do Lucas Paquetá, né? Jogador que foi revelado pelo próprio Flamengo, canhoto, jogador de seleção brasileira, né? E depende agora do West Ham aceitar a proposta do Flamengo para que Lucas Paquetá retorne à sua casa. Vale lembrar que o Tottenham Hotspur da Inglaterra havia feito uma sondagem em relação ao Paquetá e ele tinha deixado claro que o objetivo era retornar ao futebol brasileiro. O Paquetá que passou aí por um problema, né, envolvendo uma investigação e ele foi absolvido da questão de apostas na Inglaterra por cartões amarelos, né, o que representou um prejuízo muito grande, inclusive para a carreira do Lucas Paquetá, né? Ele acabou ficando um tempo sob essa acusação, sob investigação, e depois, inclusive, ele teve uma proposta, antes da eclosão desse caso, uma proposta do Manchester City, ia jogar pelo time do Guardiola, uma proposta que passava a casa dos 70 milhões de libras, e aí isso evidentemente acabou não acontecendo por causa dessa investigação da FA, a Football Association, que é uma espécie de CBF da Inglaterra, né? Então essa notícia é uma boa, porque o Paquetá chegaria no Flamengo, evidentemente, para ser titular do time do Felipe Luiz. Não é um reserva para o Arrascaeta, chegaria para ser um titular da equipe rubro-negra, né? Então fica aí a grande expectativa em relação ao acerto que já existe do Flamengo com o Lucas Paquetá, notícia urgente. E aí, claro, a questão muito difícil é o acerto com o West Ham. Agora, quando o jogador quer, não tem muito jeito de segurar, né? E a gente tem que lembrar aqui que o West Ham é hoje um time que está na zona do rebaixamento do campeonato inglês. Então fica uma situação ali bastante complicada para o West Ham ter poder de barganha para segurar o Lucas Paquetá, né? A família toda dele é brasileira e tem 2 filhos e tal, aquela coisa toda, então ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, até para ficar mais perto da seleção brasileira. Vale sempre ressaltar isso. O jogador tem como fetiche disputar a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção brasileira. Isso aí é inegável, né? Isso aí é dado do problema. Então, assim, é muito difícil você tirar da cabeça do jogador, você não vai servir a seleção brasileira. Isso não acontece. Então, é evidente que o Lucas Paquetá é um jogador que mira a disputa da Copa do Mundo, que será nesse ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, e não tem muito jeito de tirar isso da cabeça dele. É um jogador selecionável, evidentemente. Eu acho que jogando bem, nas melhores condições dele, é um jogador para ser titular até da seleção brasileira, né? Então não vejo muito aí como o West Ham segurar um atleta que tem como meta disputar a Copa do Mundo e retornar ao futebol brasileiro. E me parece evidente, né, que o caminho do Lucas Paquetá, quando se fala em retornar ao futebol brasileiro, é o Flamengo. Até porque o Flamengo talvez seja o único clube com possibilidade de pagar aquilo que o West Ham quer para repatriar o jogador, né? Então a gente vê aí uma situação que bate com a vontade, vai ao encontro da vontade do jogador, versus uma situação de Flamengo ter condição de pagar aquilo que o West Ham quer. Afinal de contas é um jogador sob contrato. Se não for agora, pode ser na janela do meio de ano, depois da Copa do Mundo, pode acontecer. Fato é que, de acordo com o Fabrício Romano, há um acerto já com o Lucas Paquetá para que ele seja jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Seria importantíssimo. Importantíssimo, gente. A gente não está falando aqui de um jogador que chegaria para compor o elenco. Seria um jogador para ser titular do Flamengo e dá para jogar, coexistir com o Arrascaeta. Isso aí não tem problema nenhum, até porque o Arrascaeta é um cara que pode jogar mais pelo lado esquerdo também, o Lucas Paquetá pode executar esse papel. É uma situação gigantesca para o Flamengo, não é nenhuma oportunidade de mercado, né? Porque a oportunidade do mercado se dá
quando o jogador está sem contrato ou na iminência de ficar sem contrato. No caso do Lucas Paquetá, não. Seria um acerto com ele no auge, né? Com 28 anos de idade. 28 anos de idade, por exemplo, foi a idade com que o Romário disputou a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994 e chega ao Flamengo em 1995 na maior contratação, pelo menos a mais impactante da história do futebol brasileiro. Era o melhor jogador do mundo chegando ao clube de regatas do Flamengo, que vivia uma situação caótica à época. Aliás, assistam ao documentário no Globoplay, 1995, no tempo dos Bad Boys, tá? Então, assim, essa chegada do Paquetá ao Flamengo seria algo absurdo, algo muito impactante. Bastante impactante, aliás, né? Seria a chegada de um jogador que está no auge, cara. A gente pode até questionar essa questão do auge, né? Afinal de contas, como eu disse, foi um jogador que passou por essa investigação, né? Logo por uma questão emocional também muito grande, chegou a chorar quando recebeu um cartão amarelo. Foi num jogo contra o Liverpool, inclusive, por conta de toda a investigação. Agora, é um jogador que tem toda a possibilidade, e eu acho que deveria fazer isso, de processar a FA, inclusive, né? A Football Association, a CBF deles, como eu disse. Podia processar, podia chegar e falar, não, peraí, vocês causaram um dano à minha carreira, um dano à minha imagem, logo ele poderia entrar com uma ação, sim senhor, contra a FA, e eu acho que ele deveria fazer isso. Porque a carreira dele foi claramente prejudicada. Ele poderia ir para o Manchester City. Se ele vai para o Manchester City, a possibilidade de o Flamengo tirá-lo do time do Pepe Guardiola seria, nossa, muito pequena. Ele estaria no primeiro escalão do futebol mundial. Coisa que não acontece nesse momento no West Ham. Como eu disse, o time dirigido pelo técnico Nuno Espírito Santo perdeu, inclusive, para o Nottingham Forest, num jogo que era um duelo direto ali como é que eu posso dizer? Pela permanência fora da zona do rebaixamento. O West Ham tinha que ganhar aquela partida e acabou perdendo por 2-1. E aí se afundou completamente na zona do rebaixamento e deixa de ser uma situação atrativa para o Lucas Paquetá, cara. Um jogador que não tem mais a vontade, claro, mesmo estando na Premier League momentaneamente, de continuar desempenhando pela equipe do West Ham. E ele está coberto de razão. Cara, você tem a possibilidade de vir para o Flamengo, um clube que vai brigar por absolutamente tudo, né? Mais uma vez. E você olha para o West Ham, projeto esportivo, claro que é muito maior do clube de regatas do Flamengo. E tem uma bomba divulgada pelo Fabrício Romano, jornalista italiano, que segue aí o mercado da bola, que é o acerto do Flamengo, atenção, com Lucas Paquetá, de 28 anos de idade. Bom, não preciso muito falar aqui sobre as valências do Lucas Paquetá, né? Jogador que foi revelado pelo próprio Flamengo, canhoto, jogador de seleção brasileira, né? E depende agora do West Ham aceitar a proposta do Flamengo para que Lucas Paquetá retorne à sua casa. Vale lembrar que o Tottenham Hotspur da Inglaterra havia feito uma sondagem em relação ao Paquetá e ele tinha deixado claro que o objetivo era retornar ao futebol brasileiro. Paquetá que passou aí por um problema, né, envolvendo uma investigação e ele foi absolvido da questão de apostas na Inglaterra por cartões amarelos, né, o que representou um prejuízo muito grande, inclusive para a carreira do Lucas Paquetá, né? Ele acabou ficando um tempo sob essa acusação, sob investigação, e depois, inclusive, ele teve uma proposta, antes da eclosão desse caso, uma proposta do Manchester City, ia jogar pelo time do Guardiola, uma proposta que passava a casa dos 70 milhões de libras, e aí isso evidentemente acabou não acontecendo por causa dessa investigação da FA, a Football Association, que é uma espécie de CBF da Inglaterra, né? Então essa notícia é uma bomba, porque o Paquetá chegaria no Flamengo, evidentemente, para ser titular do time do Filipe Luís. Não é um reserva para o Arrascaeta, chegaria para ser um titular da equipe rubro-negra, né? Então fica aí a grande expectativa em relação ao acerto que já existe do Flamengo com o Lucas Paquetá, notícia urgente,
E aí, claro, a questão muito difícil é o acerto com o West Ham. Agora, quando o jogador quer, não tem muito jeito de segurar, né? E a gente tem que lembrar aqui que o West Ham é hoje um time que está na zona do rebaixamento do campeonato inglês, né? Então fica uma situação ali bastante complicada para o West Ham ter poder de barganha para segurar o Lucas Paquetá, né? A família toda dele é brasileira e tem 2 filhos e tal, aquela coisa toda, então ele tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, até para ficar mais perto da seleção brasileira. Vale sempre ressaltar isso. O jogador tem como fetiche disputar a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção brasileira. Isso aí é inegável, né? Isso aí é dado do problema. Então, assim, é muito difícil você tirar da cabeça do jogador, ó, você não vai servir a seleção brasileira. Isso não acontece. Então, é evidente que o Lucas Paquetá é um jogador que mira a disputa da Copa do Mundo, que será nesse ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, e não tem muito jeito de tirar isso da cabeça dele. É um jogador selecionável, evidentemente. Eu acho que jogando bem nas melhores condições dele, é um jogador para ser titular até da seleção brasileira, né? Então não vejo muito aí como o West Ham segurar um atleta que tem como meta disputar a Copa do Mundo e retornar ao futebol brasileiro. E me parece evidente, né, que o caminho do Lucas Paquetá, quando se fala em retornar ao futebol brasileiro, é o Flamengo. Até porque o Flamengo talvez seja o único clube com possibilidade de pagar aquilo que o West Ham quer para repatriar o jogador, né? Então a gente vê aí uma situação que bate com a vontade, vai ao encontro da vontade do jogador, versus uma situação de Flamengo ter condição de pagar aquilo que o West Ham quer. Afinal de contas é um jogador sob contrato. Se não for agora, pode ser na janela do meio de ano, depois da Copa do Mundo, pode acontecer. Fato é que, de acordo com o Fabrício Romano, há um acerto já com o Lucas Paquetá para que ele seja jogador do Clube de Regatas do Flamengo, que seria importantíssimo. Importantíssimo, gente. A gente não está falando aqui de um jogador que chegaria para compor o elenco. Seria um jogador para ser titular do Flamengo e dá para jogar, coexistir com o Arrascaeta. Isso aí não tem problema nenhum, até porque o Arrascaeta é um cara que pode jogar mais pelo lado esquerdo também, o Lucas Paquetá pode executar esse papel. É uma situação gigantesca para o Flamengo, não é nenhuma oportunidade de mercado, né? Porque a oportunidade do mercado se dá quando o jogador está sem contrato ou na iminência de ficar sem contrato. No caso do Lucas Paquetá, não. Seria um acerto com ele no auge, né? Com 28 anos de idade. 28 anos de idade, por exemplo, foi a idade com que o Romário disputou a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994 e chega ao Flamengo em 1995 na maior contratação, pelo menos a mais impactante da história do futebol brasileiro. Era o melhor jogador do mundo chegando ao Clube de Regatas do Flamengo, que vivia uma situação caótica à época. Aliás, assistam ao documentário no Globoplay, 1995, no tempo dos Bad Boys, tá? Então, assim, essa chegada do Paquetá ao Flamengo seria algo absurdo, algo muito impactante, bastante impactante, aliás, né? Seria a chegada de um jogador que está no auge, cara. A gente pode até questionar essa questão do auge, né? Afinal de contas, como eu disse, foi um jogador que passou por essa investigação, né? Logo por uma questão emocional também muito grande, chegou a chorar quando recebeu um cartão amarelo. Foi num jogo contra o Liverpool, inclusive, por conta de toda a investigação. Agora, é um jogador que tem toda a possibilidade, e eu acho que deveria fazer isso, de processar a FA, inclusive, né? A Football Association, a CBF deles, como eu disse. Podia processar, podia chegar e falar, não, peraí, vocês causaram um dano à minha carreira, um dano à minha imagem, logo ele poderia entrar com uma ação, sim senhor, contra a FA, e eu acho que ele deveria fazer isso. Porque a carreira dele foi claramente prejudicada. Ele poderia ir para o Manchester City. Se ele vai para o Manchester City, a possibilidade de o Flamengo tirá-lo do time do Pepe Guardiola seria, nossa, muito pequena. Ele estaria no primeiro escalão do futebol mundial. Coisa que não acontece nesse momento no West Ham. Como eu disse, o time dirigido pelo técnico Nuno Espírito Santo
Perdeu, inclusive, para o Nottingham Forest, num jogo que era um duelo direto ali pela... Como é que eu posso dizer? Pela permanência fora da zona do rebaixamento. O West Ham tinha que ganhar aquela partida e acabou perdendo por 2-1. E aí se afundou completamente na zona do rebaixamento e deixa de ser uma situação atrativa para o Lucas Paquetá, cara. Um jogador que não tem mais a vontade, claro, mesmo estando na Premier League momentaneamente, de continuar desempenhando pela equipe do West Ham. E ele está coberto de razão. Cara, você tem a possibilidade de vir para o Flamengo, um clube que vai brigar por absolutamente tudo, né? Mais uma vez. E você olha para o West Ham, projeto esportivo, claro que é muito maior do clube de regatas do Flamengo.